noite, tudo bom com vocês, pessoal? Todos muito bem-vindos. Hoje a nossa palestra é sobre captação psíquica, né? Eu já tenho aqui comigo 270 pessoas ao vivo e terei muitas depois na gravação no YouTube, né? Então, todo mundo super bem-vindo. Algumas pessoas estão aí com questões de som, de transmissão e tal, mas depois vai ficar tudo gravado, vocês podem assistir lá comigo, ok? Bom, nessa palestra o objetivo dela é justamente passar para vocês conhecimento sobre captação psíquica, né, que é o trabalho que eu venho fazendo de atendimento à distância. Né, para quem não me conhece, Camila Sampaio, né, eu sou terapeuta de vidas passadas, eu tenho 10 anos já de atendimento. E o trabalho com captação psíquica, ele foi um presente que chegou aí na minha vida no último mês e meio, que é justamente, tem como objetivo atender quem não está em São Paulo, né, quem não tem condições de vir ao consultório fazer terapia, tá? A captação psíquica funciona assim, ela é uma forma de tratamento, ela é anímica, ela não é mediúnica, né? Então, o que acontece? Eu uso a minha faculdade paranormal, né, para entrar em contato com a energia da pessoa que me pede, que me manda um e-mail contando a história dela, e através desse contato eu consigo mapear qual a situação que mais está precisando de ajuda, seja vida passada, seja obsessão, seja interferência de alguma energia sobre a pessoa, né? E é possível mapear isso e fazer o tratamento. Aí o que acontece? A grande diferença é que na captação, quem vai ver, quem vai captar, quem vai drenar tudo o que está acontecendo sou eu, né? Então eu cedo o meu corpinho, né, para esse fim. O que acontece quando a pessoa manda o relato dela, ela conta, né, toda a história. Eu vou fazer algumas captações aqui com vocês, né? Aí ela conta toda a história e a gente começa, eu faço o trabalho, né, de entrar em contato com a energia dela e ver o que está acontecendo. Muitas pessoas estranham, nossa, mas como só por e-mail, né, você vai saber quem eu sou, vai poder fazer um trabalho tão profundo. O que acontece com o pedido da pessoa, eu sintonizo com ela direto no plano astral, né, eu desdobro e sintonizo com ela direto. Claro que isso só é possível porque eu tenho treino nessa vida, né, todo o meu trabalho com TVP, com apometria e tudo mais, e porque eu tenho muitas vidas onde eu já tive iniciações, já fui sacerdotisa, mago, etc., né, e coloco todo esse conhecimento a serviço de ajudar as pessoas, tá? Bom, então o que é a captação é isso. A questão de não ser mediúnico, né? Nesse tempo aí que eu estou trabalhando, teve algumas críticas em relação à cobrança e tal, mas o que acontece como sou eu que acesso, não tem a interferência de espíritos, eu não incorporo ninguém, né? É um tratamento terapêutico, psicológico, como qualquer outro, né? Por isso que ele é cobrado. Inclusive eu faço o valor R$50, né? Eu já faço ele simbólico, para poder ajudar o máximo possível de pessoas, que é o objetivo, tá? O que acontece? Quando eu vou entrar em contato com a energia da pessoa para acessar, né, o que está acontecendo, eu vou entrar pelos registros acásticos, mais ou menos, né? Mais ou menos não, exatamente. Quando eu entro em contato com a energia dela, é como se eu fosse checar, né, nas vidas passadas dela, a parte de obsessão e tudo mais, o que está acontecendo com ela, e aí é possível tratar, né? Então, na verdade, eu estou acessando um registro, né, do que ela está precisando de ajuda, tá? Existe uma restrição principal para a captação, que é a pessoa tem que autorizar. Né? Eu recebo muitos pedidos de terceiros, né? Eu queria para o meu namorado, para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho e tal. Então tem que ter a autorização da pessoa para estar fazendo, porque eu vou estar entrando na energia dela, né? Inclusive só é terapêutico e legal que se faça isso se tiver autorização, né? As exceções a isso
são crianças, né? Crianças eu costumo atender sem autorização porque a criança não tem maturidade ainda, né? E é possível fazer captação de bebê, até de bebê no útero, né? De crianças pequenas, né? E aí é super legal, incentivo muito que as pessoas façam mesmo para os seus filhos, né, para as crianças, porque você vai estar ajudando, né, o seu filho ou alguma criança que esteja aos seus cuidados. No caso, se for afilhado, primo, etc., tem que ter autorização dos pais, né, obviamente. Mas é muito legal tratar crianças porque você vai estar ajudando a criança já a crescer, né, sintonizada com o que ela precisa de ajuda, né, isso tudo é muito legal. Eu queria só que alguém confirmasse para mim aqui no Social Stream se está recebendo. Tem muita gente falando que não está recebendo. O Hugo está me dando ok aqui, mas eu queria que mais alguém confirmasse que está ouvindo bem, tá? Além de crianças, uma exceção também é doentes mentais, né? Doentes psiquiátricos, tá? O doente psiquiátrico, quando é mais grave, né, ele também perde a condição de decidir por si mesmo, né? Então, eu também costumo considerar uma exceção. O deficiente mental, né, Down, né, e autista, né, e questões que interfiram no poder de decisão, né? Pessoas em coma. Que bom, fico feliz, tá ok o vídeo. Pessoas em coma, né? Porque aí, obviamente, a pessoa não pode decidir por si. Grávidas, né? É uma exceção, porque a grávida tem que autorizar, claro. Mas a grávida é interessante porque ela pode ser tratada em captação psíquica e não pode ser tratada em TVP, né? Em consultório a gente tem que esperar a gravidez. Então já aconteceu até de pacientes minhas engravidarem, a gente continuar via captação psíquica, tá? E drogados, né? Principalmente usuários de crack, cocaína, quando é mais grave o caso, né? Eu também considero que dá para atender sem autorização da pessoa, tá? Bom, já falei. E outra coisa legal que eu tenho feito também, para quem solicita, é possível na primeira captação verificar quantas vidas a pessoa já teve na Terra e quantas estão precisando de harmonização, tá? E algumas pessoas têm optado, inclusive, em saber esse quantas precisam de harmonização e harmonizarem todas, né? O que dá para fazer via captação, dá para fazer via TVP também, se a pessoa quiser, né? E a gente vai tratando, né? O intervalo mínimo de captação é uma semana, né? Então a gente vai tratando semanalmente, tá? Eu tô falando aqui o roteiro que eu preparei para falar, que agora eu tô conseguindo me concentrar melhor, que eu tava preocupada aqui, se tava fluindo. Eu vou falar tudo e vocês podem ir postando perguntas, tá? Ali no Social Stream que eu tô vendo vocês, tá bom? Em relação a quem vai ser atendido hoje, eu escolhi 4 pessoas, eu recebi 50 e-mails, inclusive quando eu terminar aqui, eu vou fazer uma harmonização coletiva para os que não foram escolhidos, tá? Porque eu fiquei penalizada, né, com as histórias, aquela coisa de escolher o mais pior, né? Mas eu vou estar vibrando aqui pelos que eu não escolhi para falar, tá? E os 4 que eu escolhi, eu já tenho autorização dos 4, né? E vou ler a história para vocês, vou trocar algumas coisinhas, né, para não dar para identificar a pessoa, e aí vocês vão ver como funciona na prática, tá? Inclusive, não existe nada de fenomênico, né, na captação. Eu não preciso de um ritual, não preciso, né, ficar de olho fechado. Simplesmente a informação vai vindo rápido, né? Eu leio o e-mail e já começo a ver o que está acontecendo. Vocês vão ver, legal. Bom, a eficácia. Né, eu tenho recebido muito retorno positivo do pessoal que eu já atendi. Até hoje, desde maio, né, foram 425 atendimentos. Né, vocês verem que eu estou trabalhando aqui. Inclusive, nem sempre eu posso responder com a rapidez que eu gostaria, porque tem formado lista de espera, né, mas um pouquinho de paciência a gente atende todo mundo. E muitas pessoas têm comentado, né, que melhorou dor, que conseguiu emprego, que até já teve gente que conseguiu namorado, né, que o afetivo é uma queixa bem comum, né. Então tem uma eficácia bem legal. Só, claro, a gente sempre tem que ter em mente, né, que
o bloqueio espiritual é tratado, né? Mas não necessariamente os resultados vão acontecer amanhã, né? A gente tem um ritmo, né, para isso acontecer e não tem como prever, né? Então, principalmente no caso de uma doença, o bloqueio de passado vai estar tratado, a doença vai estar tratada na vida passada, no obsessor, né? Mas eu não tenho como saber quanto tempo vai levar para a pessoa se curar fisicamente, porque tem todo a parte corporal, né? A parte da reação do corpo da pessoa, tá? Como que funciona o processo? Quando eu leio o e-mail, entro em contato com a situação que vai ser tratada, é como se, né, viesse uma chuva, né, da energia que precisa ser tratada em mim. Aí o mais comum é que eu tenha tosse, né, que eu fique um pouco enjoada, que eu sinta a dor da pessoa, né, porque eu tô servindo de canal para aquela energia ser limpa. Então, se eu engasgar, tá aí no tratamento, não reparem que é por isso. Na captação, eu faço o trabalho, né? Eu desdobro o voo astral, trato o que precisa ser tratado. A única parte que os espíritos ajudam é no encaminhamento disso, né? Porque normalmente, né, a situação tratada precisa ir para o hospital no astral, precisa de algum tipo de acompanhamento dos espíritos. Aí eles entram, né? Que mais? Outra coisa importante. O que acontece? No consultório, tem pessoas que têm mais dificuldade, né, para entrar em regressão, para entrar em contato com o material. Por quê? Porque a gente tem um mecanismo de defesa, né? A gente tem a questão de vir o acesso, né, para o que a gente vai tratar de acordo com o treino que a pessoa tem com esse assunto, né, com contato mediúnico, etc. De acordo com a facilidade dela, né, de entrar em contato, né? Nem todo mundo tem facilidade nesse sentido. E de acordo também com a situação que vai ser tratada, né? Isso tudo interfere no ritmo do acesso em consultório, tá? Na captação não tem toda essa parte, né, de defesa de acesso, né? Então na captação eu estou treinada, eu vou e acesso. Aí esse mecanismo de defesa ele entra de uma forma interessante na forma que a pessoa recebe a carta, né? Muitas pessoas escrevem para mim, mas isso não tem nada a ver comigo, mas eu não acredito, mas isso não ajudou em nada, tal. Porque é justamente o bloqueio dela de defesa, né? De, não, peraí, né? Chega alguém pra você e fala, então, numa vida passada você, né, foi um bruxo que fez magia e atrapalhou as pessoas. Já entrando até na pergunta que o Jair fez aqui. É difícil, né, a gente ouvir isso, é desagradável, ninguém gostaria de ter feito algo do gênero. Mas estamos aqui no planeta de prova e expiação porque a gente fez besteira no passado, não tem jeito, né, faz parte. Então, o Jair perguntou para mim como as vidas passadas de magia influenciam na vida atual. Tem palestra específica sobre isso lá no canal, mas em resumo, quando a gente fez magia em vida passada, é comum que a gente tenha duas coisas. Uma vida travada, que nada flui, que nada dá certo, etc, etc. Né? Ou sintomas físicos, né, dores, etc. Ou também muita facilidade em manipular pessoas, em liderar pessoas, em, né, aquela pessoa que tem aquele magnetismo, né, que todo mundo ouve, todo mundo acha legal o que ela fala e tal. Então aí entra a importância justamente da gente tratar essas magias para canalizar isso para o lado bom, né, para hoje isso ser uma coisa positiva, isso ser uma coisa, né, que a pessoa ouça, lide com isso de uma forma adequada, né? Quero mandar um beijo, inclusive, para os gaúchos aqui, Alessandro e Gil, que estão aqui comigo, pessoas muito queridas, e beijos para todos, tá? Que se for mandar beijo, eu vou ficar só mandando beijo, né? É que ficou coisas aqui agora. Outra questão é, além de vida passada, dá pra gente tratar obsessão também, né? Tem muitas pessoas que, na verdade, a vida passada tá ali junto com a obsessão, né? Porque pode acontecer da obsessão estar perseguindo, assim,
um grupo de espíritos estar perseguindo a vida passada e isso influenciar você, né? Então a gente tem que tratar o grupo de espíritos, a vida passada e chegar em você, né? Então, também nesse sentido, é possível que a questão não seja prioritariamente uma vida passada, pode ser prioritariamente uma obsessão. Eu trato a obsessão também, né? É sempre como se eu tivesse, como se eu acessasse uma planilha, né, da situação da pessoa e o que ela está precisando de ajuda, tá? Deixa eu ver aqui, já temos 15 minutinhos, né? Então eu acho que eu já vou fazer a primeira pessoa. Fiquem à vontade para perguntar, tá? E a gente vai comentando os casos também. Vamos lá. Espera aí que eu vou ter que abrir o meu e-mail aqui que eu mudei de micro. Enquanto isso, podem mandar perguntinhas. Abrindo e-mail. Uma pergunta aí, como o obsessor é afastado. Pode falar. Quando o obsessor é afastado. Ele pode voltar a influenciar a nossa vida? Tá, tem uma pergunta, o Hugo me ajudou aqui. Quando um obsessor é afastado, ele pode voltar a influenciar a nossa vida? Então, tudo depende, né, da postura da pessoa de hoje, tá? Porque assim, vamos supor, a pessoa tá com uma obsessão porque ela bebe, tá? É alcoólatra ou bebe mais do que deveria, tá? E tá aí com, né, com os obsessores em volta. Não adianta nada a gente encaminhar o obsessor e ela continuar bebendo, né? Ela vai voltar a atrair o próprio ou outros, né? Com bebida a gente entende mais fácil que é uma coisa física, né? Mas com emocional é a mesma coisa, né? Se você o seu problema é raiva, né? E aquele obsessor está com você por causa da raiva e você continua no padrão da raiva, né? Não faz nada para mudar isso, a tendência é que o obsessor continue, tá? Que ele, né? Quando ele terminar o tratamento dele lá, ele volte e continue na mesma frequência, tá? Então vamos ao primeiro caso. Bom, o primeiro caso é uma moça que ela é... Eu vou trocar um pouquinho, né, profissão, essas coisas, para não dar para identificar a pessoa. Ela trabalha na área da saúde e ela está tratando um câncer que começou no ovário esquerdo em maio de 2005 e ela fez cirurgia, estou mudando os dados, tá? Ela fez cirurgia de hiperplasia de ovário, né? E depois ela teve peritonite de novo, tá? Aí ela fez quimioterapia, fez cirurgia de intestino, teve que tirar 36% do ventrículo esquerdo, acredito que do intestino, né? E ela tá fazendo novos exames, o médico já falou que ela vai ter que fazer quimio de novo, porque ainda tem um caroço no ombro direito dela, e ela gostaria de saber se há alguma relação com vidas passadas. Às vezes ela vê e sente uma luz escura saindo da alma dela, tá? Então, começando por essa pessoa. Bom, né, o próprio fato de ter câncer, né, já mostra que está drenando alguma coisa séria, né? Então, vamos lá. Normalmente eu faço de olho fechado, tá? Que fica mais fácil, mas vamos lá. Tem uma vida passada dela que ela trabalhava com magia e ela trabalhava com... eu já vi a cena, né? Ela trabalhava com sacrifício de animais e ela mexia muito com as entranhas dos animais, tá? Então, por isso que ela veio com câncer com problemas no intestino e o câncer meio geral, tá? Nesse momento a gente está, inclusive vocês estão ajudando, né, com a torcida. A gente está desfazendo essas magias que ela fez. Isso eu sempre uso bastante luz, né? Tem uma luz específica para isso, que é violeta e prata. Tem muitas pessoas cobrando ela, né? Muita obsessão em cima dela por causa dessas magias. E os animais, né, que ainda estavam lá presos, estão sendo tratados com luz verde, estão sendo encaminhados para a natureza. Em situações assim, tem elementais presos, né? Os elementais que são ativados para magia, esses elementais estão sendo liberados. E o que fica de mais importante para ela é ela entender, né, que esse processo é uma limpeza do passado, né, dessa história dela com magia,
principalmente. No caso dela, existem mais 7 vidas a serem tratadas. Se quiser tratar comigo, eu ajudarei com prazer. E essa experiência dela com o sacrifício dos animais e com tudo isso traz muito a missão de trabalhar na área da saúde hoje, né? Como se ela viesse consertar, né, o que ela veio limpar, tá? Bom, esse é o primeiro caso. Se eu fosse escrever para ela, eu explicaria tudo isso e explicaria que é importante que ela busque a espiritualidade dela. Não sei se ela já faz algum trabalho, mas se não faz, seria bom, né, fazer um trabalho voluntário, estudar a espiritualidade e tudo mais. E se já faz, seria bom intensificar, né? Seria bom fazer mais, buscar estudar mais, né? Buscar ajudar mais gente, ampliar, né, esse trabalho, tá? Como vocês verificaram agora, é um procedimento simples, né? Como eu tenho treino para isso, é muito rápido, né? Eu entro em contato, já vejo, já trato e vambora, né? Então, é esse o processo da captação. Né? Quem esperava algo fenomênico, desculpe, mas é simples. Vamos ver aqui o segundo caso. Tem perguntas para responder também. Eu tô vendo que tem um monte de pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, o problema é que entra super rápido aqui pra mim, Quer né? que eu leia? Tá tudo anotado aqui. Quero, por favor. O Hugo tá lendo pra mim as perguntas, vamos lá. Quando a vida amorosa da pessoa não flui bem, o que normalmente temos de resgate de vidas passadas? Então, quando a vida amorosa da pessoa não flui bem, o que temos de resgate nas vidas passadas? Eu até acredito que a voz dele vai entrar no vídeo, mas só pra garantir. Eu tenho um canal de palestras, né, para quem está me conhecendo hoje. Meu canal de palestras tem 27 palestras gravadas, então tem uma palestra só sobre isso lá, que é a de vida afetiva, que é até a última que eu fiz, tá? Mas em resumo, são 26 fatores de vidas passadas que podem afetar a vida afetiva, tá? Pode ter a ver com você já ter sido traída no passado, de você ter tido algum problema com o casamento, ter casado obrigado, né? É muito comum, né, na nossa história, né, a mulher principalmente ter sido obrigada a casar, então pode ter algum registro negativo em relação a isso, tá? Algum trauma, alguma questão relacionada a afetivo, pode ser também a interação familiar, né, com pai e mãe principalmente, pode ser traumas em relação a relacionamentos anteriores e ainda ter coisas pendentes, vidas pendentes com esses relacionamentos anteriores. Aí a gente entra para mapear. Fala mais uma pergunta para mim. Casos de doenças iguais na mesma família, pode ser uma obsessão espiritual? Casos de doenças iguais na mesma família, pode ser uma obsessão espiritual? Pode, e pode ser também não exatamente uma obsessão espiritual, mas que aí entra a parte de constelação familiar, né? A gente procurar padrões na mesma família. Mas pode ser também almas que encarnam várias vezes juntas, né? E vêm juntas até para tratar o mesmo padrão, né? Então é muito comum ter, tem a genética, claro, mas às vezes é comum ter 2 deprimidos numa família, ou 2 pessoas com câncer e tal, porque veio tratar a mesma coisa, né? Os 2 vieram até para se dar suporte nesse sentido, tá? Eu vou passar um pouquinho os contatos, que eu tô vendo que tem muita gente perguntando aqui. O meu site é www.terapiadevidaspassadas.net, tá? Então lá você tem todas as informações. Eu atendo com a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, no consultório, né, em São Paulo, na Rua Pamplona, perto do Trianon. O Hugo atende com a Terapia de Vidas Passadas online, então ele tem feito um trabalho super bonito aí com outros estados e com o pessoal que está no exterior também. Eu atendo a captação, né, que é via e-mail, né, então aí qualquer pessoa pode me mandar e-mail para o camilasampaio@yahoo.com.br. Eu faço trabalho voluntário com apometria, né, então todo mundo, inclusive, que não tiver condições de fazer a captação, apesar do valor já ser simbólico, a apometria também tem o link lá no site, tá? E eu faço atendimento com a cigana Dara também, né, que também tem o link lá no site. Que aí tem a diferença da intervenção dos espíritos, né? Na captação eu faço, com a cigana a equipe dela intervém, tá? Pode, mais uma pergunta, vamos lá. Podem os espíritos deixar crianças irritadas de alguma forma? Podem os espíritos deixar crianças irritadas de alguma forma? Sim.
tá? Normalmente a criança, quando fica irritada, pode ter um espírito intervindo sobre ela e podem ser conteúdos dela mesmo, né, de vidas passadas dela, né, de problemas que a criança traga. Tudo isso é possível a gente checar na captação, tá? Eu vou continuar agora com o próximo caso. Vamos lá. Aqui é uma moça que ela tem uma profissão que é mais teórica, né? Tem contato com o público, mas é mais teórica. Ela se formou e ela não consegue trabalhar porque ela tem medo, né? Na verdade, ela foi ao médico e descobriu que ela está com pânico, né? Está com um transtorno do pânico. E ela não consegue, ela tem medo de tudo. Ela não consegue viver, ela não consegue trabalhar, não consegue namorar. E há muitos anos ela e a família estão endividados, o dinheiro parece que some, né, e o medo impede ela até de trabalhar. Eles estão com o nome negativo, né, e sem conseguir reagir, tá? Bom, no caso dessa moça, a situação é um grupo de espíritos perseguindo ela e a família, tá? E esse grupo de espíritos tá perseguindo eles. Sempre que eu entro, eu tenho que ficar, né, me situando para ver o que está acontecendo. Mas esse grupo de espíritos está perseguindo ela, principalmente porque ela era cobradora de impostos, tá? Ela trabalhava cobrando os impostos das pessoas, tá? E eles têm raiva, né? Porque muitos perderam tudo, perderam dinheiro, perderam as terras e tal. Então eles queriam que ela perdesse também, tá? Então esse grupo está sendo encaminhado para ser tratado, para que ela possa melhorar do pânico, né? No caso dela tem mais 5 fatores, né? A gente conversa depois. E ela precisa, para sair desse medo, ela precisa cuidar mais da espiritualidade, que nem a anterior, né? Mas no caso dela, ela precisa de mais leitura, né? Ela não tem tanta experiência teórica, né, com espiritualidade, e precisa se aprofundar mais nessas leituras, mesmo porque, assim, isso é super importante. Quando a gente está lendo, a gente está elevando o nosso padrão vibratório, né? Quando a gente está lendo o Evangelho, está lendo um texto sagrado, está lendo um estudo mesmo, né? Inclusive, para quem não conhece, tem os romances de psicografia que eu faço com o Ronaldo, tem o trabalho do Hugo com o Tratado de Terapia de Vidas Passadas, né? Então, quando a gente lê esses estudos mais legais, né, que é um estudo mais profundo, né, que a pessoa buscou realmente, isso já eleva o nosso padrão vibratório. E no caso dessa moça, ela está precisando disso, está precisando elevar o padrão. Passe e reiki também ajuda bastante nesse sentido, floral, né, para dar uma subida aí no padrão. Existem florais específicos para pânico, né, então é legal cuidar disso, tá? Eu tô vendo que vocês estão mandando várias perguntas, infelizmente não vai dar para responder tudo, né? Mas a gente vai aos pouquinhos respondendo. Tem mais aqui nas anotações do Hugo, vamos ver. Muitas vezes parece que estou fora desse mundo, fora dessa realidade. O que pode ser isso? Muitas vezes parece que estou fora desse mundo, fora dessa realidade. O que pode ser isso? Isso em TVP é o que a gente chama de alienação, né? Então é a pessoa que ela está apegada ainda ou ao momento antes dela nascer, ou a algum momento no astral, né, entre uma vida e outra, ou a realidade de uma vida passada mesmo, tá? E o que acontece é que ela precisa desapegar disso, né? Então a gente vai entrar em contato com a energia do que está acontecendo, tá? E vai tratar isso, né? Eu tô lendo aqui nos comentários que algumas pessoas têm sido, até triste isso, né? Mas têm entrado para agredir, né? Eu tenho tomado uma postura nesse sentido de não responder, tá? Eu acho que o meu trabalho está no meu site, eu sou uma profissional, todo mundo conhece meu trabalho, então eu não vou ficar respondendo esse tipo de coisa, tá? Próxima pergunta. Minha filha tem tido muitos pesadelos. Isso pode ser intervenção dos espíritos? Minha filha tem tido muitos pesadelos. Isso pode ser intervenção de espíritos? Normalmente, no consultório, o pesadelo ele é um sinal, né, que a gente está em contato com alguma energia negativa,
tá? Porque assim, quando a gente dorme, a gente desdobra, a gente entra no plano astral, né? Entra no plano espiritual, e a gente vai fazer coisas de acordo com a sintonia que a gente está. Então, tanto a gente pode trabalhar, como a gente pode estudar e como a gente pode estar em sintonia com algo negativo, né? Principalmente quando tem algum espírito perseguindo a gente, espíritos que são contra o que a gente tem que fazer, ou querem sabotar a nossa encarnação, ou estão perseguindo a gente por algum motivo deles. Normalmente eles têm razão, né? Então sempre quando a gente tá estudando uma obsessão, a gente tem que sempre tratar o obsessor com respeito e carinho, porque normalmente ele está cobrando alguma coisa que ele foi prejudicado mesmo, como esse caso que a gente viu agora da pessoa que era cobradora de impostos, né? Então a gente vai ajudar esse espírito a seguir o caminho dele, né? Tipo, você está cobrando, ele está pagando, tá tudo bem, né? Segue seu caminho e vai evoluir, né? Porque ele também fica ali sofrendo, né? O que não é legal, tá? Tô aqui com 414 pessoas online, um beijo para todos vocês, né? Vou fazer o próximo caso aqui, depois a gente manda ver nas perguntas. Bom, próximo caso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, o próximo caso é o sogro da pessoa que escreveu, mas ele autorizou, tá? Então, ele precisa de ajuda, ele é aposentado, ele gasta muito com remédios, então todo final de mês ele passa aperto. E o nome, idade, papapá, é uma cidade no interior. Ele sofre de transtorno bipolar e atualmente passa o tempo todo na cama chorando e reclamando da vida. Ele já tentou suicídio várias vezes, tomando muitos comprimidos, mas ele foi socorrido pela esposa e pelos filhos. Ele era comerciante, ele se dava muito bem na profissão, porque é uma pessoa bem comunicativa, e foi obrigado a se aposentar por causa de um problema físico que ele teve. E por ficar em casa, né, parado, como acontece com muito aposentado, ele desenvolveu o transtorno e fica preso ao passado, lembrando, se martirizando. Ele foi adotado e ele só soube depois de adulto, né? E ele sofreu muito porque ele não aceitava a rejeição da mãe biológica. Hoje ele só reclama que ele não serve para nada, que nada que ele faz dá certo, e não tem vontade de fazer nada, só chora, só reclama. Faz o tratamento psiquiátrico há alguns anos, já ficou internado em clínica psiquiátrica, já fez eletrochoque e não concluiu o tratamento com eletrochoque. Então, como os outros 50 que mandaram viram, eu realmente escolhi os casos, né, mais graves. No caso desse senhor, tem um grupo bem grande de espíritos atrás dele. Esses espíritos estão bravos com ele porque, né, buscando, mapeando, é um conflito. Esse senhor, assim, ele era um nobre, tá? Não nobre famoso, não, nobre, normal. E esse nobre, ele era muito rico, né? Ele tinha bastante propriedade, bastante coisa, tudo mais. E ele optou em não compartilhar a riqueza dele, em não ajudar as pessoas, em não ajudar todo mundo que estava ali dependendo dele. Ele só se ocupava com festas, com bebida, né, com essas coisas assim de balada, né? E no final das contas ele perdeu, na verdade ele gastou todo o dinheiro dele em vida e o herdeiro dele já recebeu sem nada e todas essas pessoas foram prejudicadas, por isso que estão perseguindo ele. Então todos eles estão sendo ajudados, aí já estamos falando de um grupo maiorzinho, deve ter aí umas 100, 150 pessoas. Então todos, né, quando eu vejo eles sendo encaminhados, eu vejo como se fosse uma fila indiana, assim, né, do pessoal sendo encaminhado. E eles estão todos seguindo para limparem, né, esse ódio, esse sentimento que eles ainda têm, para o senhorzinho ter uma aposentadoria mais calma, né. Normalmente casos de suicídio, casos de eletrochoque, tem essa atuação mais intensa, né, de algum grupo que está, né, atuando para valer, pegando pesado, né, que era o caso. Não é só isso, né, nesse caso que é mais grave, ele tem mais 15 situações para tratar, de emergência, né, teria mais, mas 15 já ajuda bastante. Como eu sempre falo para quem faz a captação comigo,
Essas outras situações que precisam ser tratadas podem ser comigo e podem ser com qualquer técnica que trate vida passada, né? E a pessoa fica à vontade para procurar o que ela precisar. E tem, né, esse pessoal, né, tem a restrição econômica, tem o meu grupo de apometria, né, que vocês podem conferir também. Tem lista de espera, obviamente, né, porque é gratuito, mas a gente está lá para ajudar também. Então, nesse caso desse senhor, seria muito importante desenvolver com ele um hobby, né, alguma coisa que ele goste de fazer, nem que seja levar ele para contar a história para criança no orfanato, alguma coisa assim, né? Tem que ser uma coisa de colocar ele em movimento, em contato com vida, né? De repente, plantar alguma coisa no jardim, né? Que vai estar mexendo com terra, né? Mas ele precisa de atividades que ele goste. Se ele ficar em casa, realmente a coisa só vai desandar. Tá? E está sendo feita uma proteção, tô vendo também que está sendo feita uma proteção especial nele para ele dar conta, né, de todos esses acessos, todas essas obsessões que ele está sofrendo. Vamos todos vibrar por ele, né, mandando bastante luz violeta para ele, tá? Deixa eu ver aqui. Manda mais uma pergunta, que é bom eu responder pergunta entre um e outro, que eu saio da frequência, né? Vamos lá. Um obsessor pode afetar um animal de estimação também? Um obsessor pode afetar um animal de estimação também? Pode, né? Inclusive com a cigana eu já atendi animais e com a captação é possível atender animais também no sentido de limpar as energias que estão com ele, tá? O animal, principalmente gato, cachorro, né, que são os mais comuns, o gato, ele suga a energia da gente e transmuta. O cachorro já não tem tanta facilidade para transmutar quanto o gato. Por isso toda bruxa tem gato, por isso que eu tenho dois, né? Mas assim, quando o animal fica muito doente, muito repetido, pode crer que ele está sugando coisas do dono, né? Então nesse sentido é legal fazer atendimento para ele. Tem casas que cuidam só de passe para os animais, tem a Seama que faz um trabalho lindo aqui em São Paulo. E eu adoro tratar bicho, né? Então quem que precisar de captação para bicho, estamos aí, porque eu realmente adoro. Já tratei muitos com a cigana, né? Tem até amigos que eu fiz aí por tratar a bicharada com a cigana. E a cigana, inclusive, contribui com o Bicharia, né? Que é um portal de financiamento coletivo para animais, né? Que é o bicharia.com.br. Ó, o Flávio fazendo propaganda gratuita aqui, com carinho. Que é um site muito legal para quem curte bicho, dá uma olhada também, tá? Mais uma. Quais seriam as possíveis causas da depressão? Quais seriam as possíveis causas da depressão? Também é outro tema que tem uma palestra específica, né? Que vocês podem ir lá conferir depois. E o Fio de Ariadne, que é o meu livro teórico sobre TVP, tem disponível para download também. Tem um capítulo só sobre depressão, tá? Mas depressão, não vou lembrar de cabeça quantos fatores são, mas são vários, uns 12 ou 13, se eu não me engano, de vidas passadas, né, que podem estar interferindo. Então pode ser perseguição de espíritos, pode ser vidas passadas que você já se suicidou, pode ser mau uso de magia, né, que vem todo o peso energético. Pode ser que em determinada idade de vida passada você teve algum problema e isso aciona hoje quando você atinge aquela idade, tá? Então tem alguns fatores, mas é muito bom tratar depressão também com o tratamento das vidas passadas e dos obsessores, porque isso ajuda a pessoa a reagir e o remédio a fazer o trabalho dele. Porque na verdade, tanto com a depressão quanto qualquer medicação tarja preta, ela vai fazer um blackout, né, do duplo etérico da pessoa. Só que tudo que ela tem para tratar continua lá, né? Então ela continua de alguma forma recebendo aquelas influências, né? Então a captação, a TVP, a apometria ajudam muito nesse sentido, tá? Vou fazer agora o próximo caso. Já estamos aí com 36 minutos, né? Deixa eu ver aqui. Tá passando tão rápido para mim, parece que eu tô 5 aqui. Bom, esse próximo caso é um moço que ele está sem conseguir trabalho desde o ano passado. Ele tinha uma empresa em sociedade com um familiar que estava indo bem. E aí ele começou a trabalhar lá e nada mais foi para frente. A empresa foi à falência. Ele não consegue um relacionamento faz muito tempo. Ele pensou várias vezes em suicídio, porque essa situação está deixando ele muito triste. As contas chegam, o dinheiro não entra e ele vive hoje com a mãe, né, para poder viver, tá?
Como vocês podem notar, eu escolhi casos que envolvem risco de vida, né? Tanto por suicídio quanto pela doença ser grave. No caso desse moço, o prioritário para ele é uma mulher que acompanha ele, né? Uma mulher, um espírito, que não aceita estar separada dele. Tá? Isso é o que a gente chama na teoria de obsessão por amor. Tá? Então eles já estiveram juntos, já foram marido e mulher, e ela não aceita que ele não esteja com ela. Essa mulher, ela estava forçando a coisa para ele ficar sozinho, para ele perder dinheiro, para ele, né, tava mexendo os pauzinhos do que ela pode fazer no astral, para ele ser prejudicado. E por isso que ele estava com essas ideias suicidas, porque na verdade ela quer que ele vai ficar com ela, tá? Nesse caso ela está sendo afastada contra a vontade dela para tratamento, mas foi explicado para ela, né, todo o prejuízo que ela está causando para ele, porque na visão dele, na visão dela, ela não está fazendo mal, né? Ela acha que o objetivo dela é bom, porque aí eles vão ficar juntos, tá? Então, aí é um caso de obsessão, né? Vocês viram que a espiritualidade sabe o que faz, né? Vem um caso de cada tipo, né? Dos escolhidos. Então, no caso dele, é muito importante desenvolver a fé, né? Tem bastante aí uma intervenção espiritual. Quando eu falo fé espiritual, eu não estou falando espírita, umbandista, eu estou falando qualquer tradição, né? Se a pessoa for evangélica, for budista, for mesmo quem for ateu, né? Vai estudar um pouco sobre isso, vai pesquisar um pouco sobre isso, tá? No caso dele, então, precisa, né, dessa busca, né, espiritual, e com o afastamento dela já vai se sentir bem melhor, né? Então é importante continuar buscando, continuar correndo atrás das coisas. Tem mais fatores, né? No caso dele são mais 7 fatores, mas justamente essa busca espiritual vai levar ele a lugares onde ele possa ser ajudado também. E fica a torcida de todos nós, né? Tem 450 pessoas no momento torcendo por você. Fora todo mundo que vai assistir, né? A cigana, eu vi aqui que ótima pergunta, quem é a cigana? A cigana é um espírito, né? Ela chama Cigana Dara. O trabalho dela está em www.desfazendomagia.blogspot.com. Eu trabalho com a cigana desde setembro de 2011 e desde então a gente já doou mais de 65 mil reais para 57 ONGs, né? Porque o trabalho, o objetivo dele é doar renda para as ONGs, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha doando para o Bicharia e para o Juntos com Você, que também é outro portal de financiamento coletivo para ONGs. E é um trabalho que eu amo fazer, né? E ela é uma proteção muito especial, muito querida. Próxima pergunta, manda aí. Os 2 filhos são sonâmbulos. O menor chora, briga, reclama e se debate na cama. Isso pode ser espiritual? Meus 2 filhos são sonâmbulos, o menor bate, se debate na cama, isso pode ser espiritual? Pode. Normalmente criança, quando está com problema durante o sono, tem alguma coisa rolando, né? Como eu já disse, a questão é se é dela, né? Se é uma vida passada, uma auto-obsessão, ou se é uma obsessão, tá? Bom, já estamos aí com bastante tempo, né? Já estamos dando aqui 41 minutos. Então, Hugo, por favor, escolha das perguntas a mais interessante, a mais... Só mais uma. Dá uma lida aí, escolhe a melhor. Enquanto isso, eu vou vendo aqui o que vocês estão falando. Não, a cigana está desencarnada. Deixa eu ver... É que também o que vocês escrevem entra pra mim em delay, né? Mas pediram para repetir aqui, então eu vou repetir os contatos, tá? O site é www.terapiadevidaspassadas.net, tá? Lá vocês encontram o link para tudo que eu vou falar. A cigana é www.desfazendomagia.blogspot.com. A apometria é www.luzdosenhor.wordpress.com. E a captação, as informações estão lá no site, na parte de captação psíquica, tá? O meu e-mail é camilasampaio@yahoo.com.br ou camilaregressão@gmail.com, que o Yahoo anda surtando, né? Então eu trabalho com os dois. Qual a última pergunta? Obesidade é karma?
obesidade é karma? Então, normalmente quando a gente vem obeso, a gente vem com trabalhos pendentes em relação ao emocional, né? Porque tem muito a ver com o corpo astral, né? Que é o corpo que forma a nossa forma, né? Na vida atual, que forma a nossa forma. Então o obeso ele já vem com uma dificuldade extra metabólica, né? Muitos já são obesos desde criança, né? E tem pessoas que ficam obesas no decorrer da vida por alguma situação que elas estão passando, tá? Por emocional, porque aconteceu alguma coisa, né? E a pessoa passa por isso, tá? É possível a gente tratar as origens disso, né? Pode ter vidas passadas que ela passou fome, ou que ela foi glutona, ou que tem espíritos intervindo para que ela coma, para ela ser prejudicada, né? Ou algum trauma relacionado à comida, né? Tem gente que para de comer para morrer, né? Então isso gera trauma, tá? Então tudo isso vai ser investigado no caso dela, e o objetivo da captação é justamente trabalhar para ela conseguir correr atrás e emagrecer, né? Como inclusive estou fazendo, né? Fica aí o exemplo, tá? Tô no super regime, academia, né? Uma beleza. Inclusive recebi orientação de que o meu processo de emagrecer, que eu era magra antes, vai ser no sentido de dar exemplos, de puxar vocês também. Então, em breve estarei aqui em versão enxuta. Eu vou encerrar. Eu sei que teve muito mais perguntas que isso, né? Fica o convite para vocês virem fazer a captação de vocês, que aí a gente pode acompanhar mais. Inclusive, né, por conta dessa demanda absurda que eu estou tendo na captação, eu não posso responder dúvidas, né, que a pessoa mande depois. Mas o canal de palestras está aí para isso, né? Tem lá horas e horas de palestras gravadas, né? Depois que você assistir todas, né, se sobrar alguma dúvida, aí a gente responde. Mas tem muito material, tem muitos temas legais nas palestras. Eu tô aí fechando já 43 mil pessoas, né, que viram as minhas palestras, isso é super gostoso. Quero mandar beijos aí para todo mundo que está me vendo do exterior, todo mundo que está nos outros estados. Está sendo um grande prazer ajudar vocês. E é isso aí, queridos. Fica o convite para vocês virem fazer o trabalho. O e-mail é camilasampaio@yahoo.com.br e o nosso site www.terapiadevidaspassadas.net. Tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima!